Foram os livros que me ensinaram que as coisas que mais me atormentavam eram as mesmas que me conectavam com todas as pessoas que estavam ou que alguma vez tinham estado vivas. Essa frase do James Baldwin explicita exatamente o que eu senti a primeira vez que eu entrei em contato com as palavras escritas aqui em Horas Azuis da Bruna Dantas Lobato. Uma narrativa rodeada pela coragem, incerteza, os laços formados e perdidos, sejam eles humanos, espaciais ou temporais, que rodeiam a entrada na vida acadêmica. Bom, gente, fazia um tempinho que eu não gravava uma resenha aqui pro canal, mas eu não podia deixar de gravar um vídeo exclusivamente para esse livrinho, que na verdade ele é pequeno em tamanho, mas é um grande livro em questão de execução, que eu li recebido da Companhia das Letras esse ano e eu fiquei completamente apaixonada. Não é surpresa pra ninguém que acompanha o canal há mais tempo que essas histórias que são rodeadas por essa temática da vida acadêmica me interessam muito. Basicamente todas as resenhas de livros únicos, né, que eu fiz um vídeo exclusivo para aquele livro, tinha um quesinho de vida acadêmica ali. Isso eu acho que tem muito a ver com a minha própria trajetória. Eu acho que o grande acontecimento da minha vida até então é ter passado por essa trajetória acadêmica da faculdade. Recentemente eu apresentei o meu TCC e basicamente terminei a minha graduação, então realmente foi um momento muito importante no grande, assim, quadro da minha vida, eu diria. Então não é surpresa que esses livros e essas histórias me interessem muito. Mas eu acho que o interessante de ler Horas Azuis foi exatamente voltar para esse início de tudo, né? Já tendo terminado agora a faculdade, voltar lá pro começo, porque é basicamente isso que a gente vai acompanhar nessa história. Esse momento de chegada no campus, distância da família, nova rotina, novas amizades, novos espaços que você acaba adentrando quando você tem essa rotina acadêmica e todo esse processo de amadurecimento inicial mesmo. Porque nesse livro a gente vai acompanhar a história de uma filha e de uma mãe. A filha ela vai se mudar para os Estados Unidos para fazer a faculdade lá e a mãe dela vai ficar no Brasil. Pelas conversas de ambas no Skype, que o livro ele não tem, eu acho, uma marcação temporal exata, mas a gente entende que é uma coisa ali meio começo anos 2000, até 2010, eu acho que eu diria que temporalmente é mais ou menos nesse local que o livro se coloca. E aí a gente vai acompanhando a rotina dessas duas personagens, da mãe e a filha, através dessas conversas cotidianas e como elas vão mudando pela ausência da outra. A questão de sinopse é basicamente isso que eu falaria pra tentar interessar vocês a lerem, porque realmente é um livro curto. Eu descreveria ele como essa história que é o Slice of Life, como se fosse um corte da vida, né? Que são justamente essas narrativas que vão seguir um tempo de vida bem específico e pré-definido, né? Um tempo finito ali que a gente vai acompanhar aqueles personagens sem grandes reviravoltas dramáticas. O mais interessante desse tipo de história é que eles mostram justamente que as grandes reviravoltas da vida, elas na verdade, elas existem, tem esses momentos que a gente tem esses grandes passos, esses grandes começos e inícios de ciclo, mas essas histórias de slice of life, né, de pedacinhos da vida concentrados numa historinha, elas vão mostrar que a nossa vida realmente ela vai acontecer no cotidiano. As mudanças que fazem com que a gente seja alguém ou mude ao longo do tempo são através das pequenas coisas acumuladas do cotidiano. Por isso que eu gosto muito desse tipo de história. Aquele filme que lançou ano passado, eu fiz vídeo aqui pro canal, tanto sobre ele como Palmeiras Selvagens do Faulkner, né, um dos meus vídeos favoritos do ano passado também. O Palmeiras Selvagens foi um livro recebido da Companhia das Letras. O filme Dias Perfeitos, ele segue basicamente essa coisa essa estrutura de slice of life, né? Então se você gostou daquele filme, eu já diria que você provavelmente vai gostar desse livro aqui. Apesar de serem cenários e personagens bem diferentes, eu acho que a vibe ali da história é muito parecida. Porque seguindo esse tempo finito nessas histórias, eles conseguem explorar o que eu acho que há de mais humano nessa experiência universal que temos entre todos nós, né? Que o James Baldwin fala um pouquinho ali, que eu citei na citação que eu falei do Baldwin, é basicamente esse sentimento, né? Como eu falei, essa é uma narrativa que eu me identifico bastante, porque eu passei por experiências muito próximas da protagonista aqui, apesar de diferente dela, que
teria que viajar 30 horas, né, porque ela estava em outro país para ver a família, né, no meu caso era, sei lá, 1h30, porque São Paulo, Campinas não é uma distância tão grande, ainda tinha todo esse processo, né, de você ir morar em outro lugar, longe da sua família, ter essa questão da saudade mesmo de casa e da distância. Então eu acabei me identificando bastante aqui com a personagem, toda essa questão dos aprendizados, o novo, os ambientes diferentes, até mesmo a mudança de móveis, do campus, de um novo quarto, as conversas frequentes com a família por meios eletrônicos, essa ideia de sempre mandar um cartão postal quase, né, através das fotos dessa cidade grande para sua família. Basicamente é muito parecido mesmo, eu acho, com essa experiência de quem sai de casa para estudar em outro lugar e acaba tendo que fazer mudança e tudo mais, em busca desse objetivo de estudo mesmo. É um livro que eu acho que teria sido uma experiência muito mais melancólica se eu tivesse lido na época que eu entrei na faculdade. Hoje em dia eu já li essa história com um olhar muito mais nostálgico e com certo carinho ali mesmo por esse momento inicial e como ele vai te moldando para você chegar até onde você chega depois, no meu caso 5 anos depois, né? É um livro que também captura muito o sentimento de incerteza dos começo dos 20, né, essa fase inicial pós-adolescência quase, mas ainda um pouco adolescência eu diria, né, começo da vida adulta mesmo, como você tá preocupado muito com o seu futuro, com as coisas que as outras pessoas estão fazendo, mas como as pequenas coisas do seu dia a dia também vão te deixando mais leve, então coisas pequenas que vai acontecendo aqui com a protagonista, ela vai tendo mais perspectiva sobre a vida dela do agora e não só a perspectiva de preocupação com o futuro. Então isso é muito legal, essas relações que são criadas, e como eu falei, é um livro curto, então ele consegue explorar isso muito bem em tão poucas páginas, eu diria. É uma história também muito sobre ligação materna, me lembrou, obviamente, Gilmore Girls, porque pra mim, que sou muito fã de Gilmore Girls, não tem como não pensar nessa série quando eu vejo essa relação de mãe e filha, só que aqui eu acho que ela é construída de uma forma mais lenta, mais tranquila, singela. Gilmore Girls ela é bem frenética em alguns momentos, apesar de ter seus momentos confortáveis e aconchegantes, bastante deles inclusive, mas aqui é isso, tem uma descrição dessa relação um pouco mais sensível e calma mesmo, mas me lembra muito Gilmore Girls e é um tipo de história que me interessa muito também, até porque eu tenho essa relação também muito forte. Também é muito um livro sobre os entre-espaços, sobre o estar lá e aqui ao mesmo tempo, né, porque essas pessoas, essa mãe e essa filha dessa história, elas estão em lugares diferentes e são lugares diferentes até as experiências delas, então é muito difícil você conseguir compartilhar exatamente o que você tá vivendo com outra pessoa quando você tá nesses ambientes diferentes. Isso já é difícil em qualquer sentido da vida, né? É muito difícil compartilhar exatamente o que você tá passando e tudo mais, porque somos pessoas muito diferentes, né? A experiência humana é uma coisa muito isolada ao mesmo tempo que comunitária, eu acho. Aqui nesse livro é ainda mais por essas personagens estarem vivendo como eu falei, 30 horas de distância uma da outra. Então elas estão lá tendo essas conversas pelo Skype e elas tentam contar um pouquinho dali, até a questão do tempo, né, da sazonalidade ali, né, é o inverno, tá muito frio, e é diferente que no Brasil, nesse momento, diferente da América do Norte, geralmente tá calor, é verão. Então é a personagem tentando falar pra mãe dela ali, compartilhando a experiência, e também fazer pazes, né, com esse sentimento que, tipo, nem sempre você vai conseguir compartilhar exatamente tudo que você tá vivendo, e é um aprendizado e é muito difícil de lidar. Então é muito bonito como isso é explorado aqui também. Eu sei que esse é o primeiro romance da autora, eu sei que ela é tradutora muito renomada, a autora ela vive nos Estados Unidos, eu acho que é muito baseado na experiência dela mesmo, de distância da família, de ir pra lá, eu acho que ela mora lá até hoje, ela é uma tradutora que já ganhou prêmios, tudo, ela já escreveu em outros formatos, mas eu tenho quase certeza que esse é o primeiro romance dela. E por ser o primeiro romance, eu acho que assim, ele é de uma maestria espetacular. Eu acho que ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos, inclusive, e agora ele chegou no Brasil esse ano. E assim, gente, vale muito a pena. Eu vi pouca gente falando sobre, então eu queria muito fazer um vídeo também sobre isso. É um livro nacional, né? Então eu acho bem legal compartilhar com vocês e recomendar. Eu acho muito interessante como a autora
trabalha com a narrativa que temporal mesmo, é uma narrativa que ela é linear de certa forma, mas o que realmente vai mover a história é a relação dessas duas personagens, as conversas entre essa mãe e essa filha e as diferenças de experiências que cada uma tá passando, porque é muito legal que a gente não vai acompanhar só a filha aqui, a gente também acompanha como a vida da mãe dela é mudada pela ausência dela ali, né? Essa mãe que sempre teve a filha em casa, eu acho que fica subentendido aqui, eu acho que é citado que ela tem uma irmã. Eu sei que a autora realmente tem uma irmã, mas eu acho que a personagem também tem uma irmã, mas é diferente, né? Você ter essa pessoa que tava ali sempre com você, é um laço muito forte e ela sai. E aí a filha tá nesse momento, vivendo outras experiências, e a mãe não, ela passa por esse momento de se ficar mais sozinha do que com mais gente, ao contrário da filha, né? Então é muito bonito acompanhar também a trajetória da mãe dela. E se você gosta dessas histórias que acompanham esse processo de amadurecimento, nesse microcosmos de uma vida, seja ela acadêmica nesse caso, como em outros, como, por exemplo, eu acho que se você gostou de Pessoas Normais, Conversas Entre Amigos, basicamente todos os livros da Sally Rooney, A Idiota também é um livro que me lembra um pouquinho desse daqui, como eu falei, Dias Perfeitos também, eu tinha até anotado alguns outros livros pra citar pra vocês. Eu diria que a Amiga Genial tem um pouquinho disso também, mas eu acho que a Amiga Genial ela tem acontecimentos mais dramáticos do que esse livrinho aqui. Mas essa trajetória acadêmica mesmo, com essas personagens amadurecendo logo no começo, é bem esse tipo de história. Eu acho que você vai gostar desse livro, se você gosta dessas outras que eu citei. Então é isso, gente. Esse é um vídeo que eu acredito que tenha ficado mais curtinho, mas era só porque eu realmente queria comentar com vocês sobre ele. Se vocês lerem esse livro, me contem o que vocês acharam, me recomendem livros e histórias, filmes, etc, parecidos com esse aqui, eu vou ficar muito agradecida. E, enfim, eu gostei muito e espero que se vocês leem, vocês gostem tanto quanto eu.